Paz e graça, meus irmãos, meus amados, Deus abençoe a todos, que o eterno nosso Deus possa trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos, através da sua santa e inerrante palavra, tá bom, meus irmãos? Meus amados, à frente de vocês estão vendo aí o mapa, tá bom? Do Egito e Sinai, ou seja, a península do Sinai, né? Aonde é que o Monte Sinai, aonde Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Vou tentar explicar para os irmãos justamente o versículo de número 8 do livro de Êxodo, capítulo 1, versículo de número 8, tá? Serei bem breve, bem lacônico, daqui a pouco os irmãos podem, né, também pesquisar aí a respeito do tema que foi posto por mim. Êxodo capítulo 1, versículo de número 8, nos diz o seguinte: E levantou-se um novo rei sobre o Egito. Egito, tá bom, irmãos? Aí o mapa aí, Egito, bem claro aí para os irmãos ver. Justamente aqui é o rio Nilo, tá bom? E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Então aí já começa aí o versículo de número 8, né? Falando a respeito de que um novo rei sobre o Egito se levanta e que não conhecera José. José, os irmãos sabem, né, que foi vendido pelos seus irmãos, filho de Jacó, e foi levado para o Egito, e Deus honrou soberanamente a vida de José. Todos os irmãos conhecem, né? Então, aqui, ó, tá aqui, nós vemos aqui Canaã, ali quando José, ele tem os sonhos das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, que o Eterno dá a interpretação do sonho para José, e José transmite ao faraó. Todo mundo conhece, né, irmãos, essa história. Então, o versículo de número 8, ele nos diz justamente o seguinte: um rei levantou-se e não conhecera José, e nem conheceu o testemunho de José no Egito, ou o que Deus fez através de José no Egito. Não é José do Egito, não. José não é do Egito. José estava no Egito. José é de Canaã, tá? Então nós vemos o seguinte, irmãos. Aí quando os irmãos de José vêm, né, para o Egito, e lá o José se revela aos seus irmãos, e aqui é a descida. Então eles fizeram isso aqui. Quando veio Jacó junto com seus irmãos, os seus filhos, né? E a toda a família de Jacó desceu por aqui, porque Canaã estava na terra sedenta e faminta. Não havia praticamente alimento. Então o único lugar que tinha alimento era o Egito. Todo mundo conhece. Então eles desceram aqui, né? E eles foram habitar na terra de Gósen. Aqui, ó, a família de José, ou seja, a família de Jacó, foi habitar justamente aqui, ó, em Gósen. Mas como um faraó não conheceu o que José fez no Egito, ou seja, o livramento que Deus deu não só aos egípcios, mas também a toda aquela região, né? Porque não tinham alimentos e foram buscar no Egito, o único lugar que havia alimento. Então, a explicação lógica para isso, depois os irmãos podem pesquisar mais a fundo, é o seguinte: é que no Egito, aqui, tá? Rio Nilo, como eu falei, Egito, a família de José foi habitar em Gósen, tá? No Egito, os habitantes do Egito, vamos dizer assim, não eram realmente os egípcios. Como assim? Os habitantes do Egito não eram os egípcios? Positivo. Aqui nessa região aconteceu uma guerra, né? E nessa guerra entraram outros reis no Egito. Você pode pesquisar e você vai ver que o povo que entrou no Egito e tomou o Egito, essa região, era justamente os
Ixos. O que significa Ixos? Significa reis pastores. Então, quando José veio, ou seja, quando o Eterno deu uma interpretação do sonho a José, quem estava aqui não eram os egípcios originais, não. Quem estava aqui era justamente os Ixos. Então, quando Deus deu o livramento, né, a interpretação do sonho para José, virou a vida de José pelo avesso, né, fez com que ele viesse a ser governador do Egito. Como ele foi governador do Egito, não foram os egípcios originais, ou seja, eram os que estavam aqui, eram justamente os reis pastores, ou seja, os Ixos, tá bom, irmãos? Então, quando eles estão aqui, essa região era toda comandada pelos reis Ixos. Aqui estava Gósen. Algo interessante acontece. O que aconteceu no Egito? Os egípcios originais, eles conseguiram expulsar, tá, da região do Egito justamente os Ixos. Expulsaram os Ixos saíram, voltaram para onde é para sua terra de origem, mas aqui em Gósen, os egípcios originais, tá, viram e souberam que neste lugar, nesta região, estava crescendo um povo e muito numeroso estava se crescendo aqui, que era justamente o povo de Israel. Então aqui em Gósen, o povo de Israel estava crescendo, estava, vamos colocar assim, estava se multiplicando, melhor palavra, multiplicando e crescendo, né? Então os egípcios originais, o que eles fizeram? Souberam que Israel estava aqui, foram àquela região e tomaram Israel como cativos, ou seja, em cativeiros, tá bom? Aí você vê a explicação lógica do versículo 8 de Êxodo, capítulo de número 1, tá? Que nos diz: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecer Israel. Esse rei que se levantou no Egito era um rei que, vamos botar bem simplificando, era o rei original do Egito, porque o que passou, que foi expulso, era um rei Ixo, que havia invadido o Egito. Tá bom, irmãos? Espero que essa explicação tenha agradado os irmãos e os irmãos pesquisem mais sobre esta batalha que houve, tá, entre os egípcios originais e os Ixos, que eram os reis pastores, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe, que o eterno nosso Deus, Kadosh Baruch, santo e bendito, venha trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos. Deus abençoe a todos, paz e graça.